E aí, pessoal, tudo bem? Vamos então para mais um momento onde precisamos aproveitar bastante, compartilhar um pouquinho de conhecimento e sempre embasar o nosso trabalho, o nosso dia a dia clínico em conceitos que são embasados pela literatura e que com certeza vão facilitar a nossa vida e vão conduzir os nossos atendimentos, as nossas reabilitações, os nossos tratamentos odontológicos de uma forma geral. Então, hoje, o nosso objetivo é falar de forças oclusais, falar especificamente de equilíbrio, magnitude e direção dessas forças oclusais ou de como elas atuam dentro da cavidade oral. A gente sabe muito bem que os nossos dentes eles são submetidos a uma série de forças e essas forças, quando em equilíbrio com a magnitude favorável ao sistema e numa direção correta, elas vão preservar esses dentes numa posição favorável para que todo o sistema funcione de forma adequada. Como todos já estamos acostumados, eu sempre dou uma dica de literatura e mais uma vez, né, vocês vão cansar de ouvir eu falar isso, mas a minha bibliografia básica para essa matéria, né, esse conteúdo, são dois capítulos, o capítulo 3 e o capítulo 5 do livro do Åkesson, que vai abordar bastante essa questão de oclusão ideal, de magnitude de força, direção e de equilíbrio de dentes no arco dentário. Mas para a gente começar então o nosso raciocínio, a gente sabe muito bem que uma oclusão para ser considerada funcional, sem patologias, ou seja, que o paciente seja adaptado fisiologicamente àquela forma como os dentes dele se engrenam e deslizam uns sobre os outros, nós precisamos inicialmente ter equilíbrio. Dentro da oclusão, eu digo que a palavra equilíbrio ela é extremamente importante, porque para que a gente tenha uma oclusão funcional, tenha que existir um equilíbrio entre todas as estruturas do sistema estomatognático. Quais são essas estruturas? Dentes, periodonto, tecido ósseo, músculos, articulação e ainda tem mais, vasos sanguíneos, inervação e por aí vai. Todos os sistemas têm que estar funcionando adequadamente para que o meu sistema estomatognático funcione dentro da capacidade fisiológica de adaptação e de função de cada paciente. Então, preciso que dente funcione concomitantemente com articulação, com músculo, ligamento, de uma forma muito bem equilibrada. Então, um primeiro conceito que eu gostaria de passar para vocês é que os dentes anteriores eles trabalham bem ou eles toleram bem cargas laterais ou cargas de cisalhamento ou cargas num sentido horizontal. Os dentes anteriores eles têm algumas características e quando eu falo isso eu digo especificamente do canino. O canino ele tem algumas características que fazem com que ele tolere bem essa carga lateral, faz com que ele tolere bem o nosso movimento de lateralidade e guie a mandíbula ele sozinho recebendo toda essa carga lateral durante a função normal. Os dentes anteriores, incisivos, apesar de eles trabalharem com cargas horizontais também, eles trabalham com uma carga dividida. Então, incisivos, eles dividem essa carga horizontal entre eles para que essa carga se torne menor e assim seja tolerável para o sistema. Já os dentes posteriores, eles recebem bem cargas no sentido vertical, que são aquelas cargas oclusais intensas que acontecem durante o contato oclusal propriamente dito. Os dentes posteriores, eles também têm características para que eles consigam receber bem essas forças. E a gente tem que entender que o sistema estomatognático, ele trabalha de uma forma muito semelhante aos sistemas de alavancas. Obviamente, nós vamos falar disso com um pouco mais de detalhe no futuro, mas nós sabemos que o ideal dentro do sistema estomatognático é que funcionemos como alavancas do tipo 3. E esses tipos de alavanca, tipo 1, tipo 2 e tipo 3, eles dizem respeito à localização de fulcro, de potência e de resistência. Se nós formos enxergar a nossa ATM ou o nosso sistema estomatognático segundo esses três parâmetros, nós temos que enxergar que a articulação temporomandibular ela seria o meu fulcro ou o eixo pelo qual o sistema funciona. Os músculos, principalmente os músculos elevadores mandibulares, eles trabalham como uma potência dentro desse sistema de alavanca. E os meus dentes, mais propriamente o que está entre os meus dentes, quando eu tenho o ato de mastigação, eles vão trabalhar com a minha resistência.
Então, graças a essa localização de fulcro na TM, de potência nos músculos elevadores mandibulares e de resistência na região dos dentes, nós temos, de uma forma ideal, o sistema estomatognático funcionando como uma alavanca classe 3. E isso traduz muito bem essas informações que a gente acabou de falar, que dentes anteriores recebem bem cargas horizontais, que são cargas de menor intensidade, divididas entre mais dentes, quando falamos de protusão, e direcionada aos caninos, e isso acontece porque caninos têm características diferenciadas que fazem com que ele tolere bem sozinho esse tipo de carga. E quando a gente vai na região posterior ou nos dentes posteriores, graças a esse raciocínio de sistemas de alavanca, nós sabemos que aquela carga naquela região são cargas mais intensas. O motivo é que esses dentes estão mais próximos da potência ou dos músculos elevadores de mandíbula, e as características desses dentes no arco permitem que ele suporte bem essas cargas. Perfeito? Esse raciocínio nós temos que ter ele bem documentado na nossa cabeça, porque ele é extremamente importante para entender a oclusão como um todo. Passando um pouco para frente, a oclusão mutuamente protegida nada mais é do que o termo que faz com que a gente entenda tudo isso que eu falei anteriormente, que os dentes anteriores toleram bem cargas horizontais, dentes posteriores toleram bem cargas verticais. Então, o dente anterior, ele protege o posterior durante movimentos excursivos e os dentes posteriores protegem os anteriores durante o movimento de fechamento. É basicamente esse o significado de oclusão mutuamente protegida. Mas quando a gente pensa em equilíbrio de dentes em arco dentário, a gente não pode imaginar que é somente o contato oclusal que vai fazer com que os dentes permaneçam estáveis dentro do arco. Existem outros sistemas que geram força dentro da minha boca que vão fazer com que os meus dentes permaneçam em equilíbrio dentro da arcada. Quais são essas três forças que mantêm o meu dente em equilíbrio, com exceção do contato oclusal? São esses três momentos, o equilíbrio vestíbulo-lingual, o equilíbrio mesiodistal e o equilíbrio ócluso-cervical, que são influenciadas especificamente por três coisas. O equilíbrio vestíbulo-lingual do dente, ele também é influenciado pela força que o meu lábio faz sobre o meu dente em direção palatina ou lingual, e ele também é influenciado pela força que a minha língua faz nos meus dentes em direção vestibular. Então, como a gente entende? Lábio, bochecha, mucosa jugal, em contrapartida, língua, exercem forças de intensidade menor, porém constantes, e contribuem para o equilíbrio do meu dente no sentido vestíbulo-lingual. Além disso, a gente também tem o equilíbrio no sentido mesiodistal. Esse equilíbrio mesiodistal ele é extremamente importante para manter o meu dente estável dentro de um arco dentário. E é muito comum a gente enxergar a perda desse equilíbrio quando nós perdemos um dente. A tendência dos dentes adjacentes é uma migração no sentido anterior. Então, quando há a perda daquele ponto de contato, a tendência natural de migração dos dentes é para a região anterior ou para a mesial. E isso acontece graças à resultante de todas as forças oclusais que incidem sobre os meus dentes. Essa resultante é uma componente para a região anterior. Por isso, os dentes tendem a migrar para a mesial sempre quando eu perco esse equilíbrio mesiodistal representado pelo ponto de contato. E por fim, é o que a gente já falou, a gente já esmiuçou, deu bastante detalhe nisso. O outro fator que gera equilíbrio do dente no arco é justamente esse equilíbrio óculos e cervical, representado pelo contato oclusal com os dentes antagonistas. Sempre que há a perda de um dente antagonista, aquele dente que fica com a ausência do contato oclusal, ele tem uma tendência à erupção contínua, que a gente chama de erupção passiva. Ele tende a extruir em relação ao resto dos dentes que possuem o contato oclusal. Então são esses três fatores que são importantes de serem entendidos para que nós entendamos como fazer com que os dentes se mantenham estáveis dentro do arco dentário. Beleza? Só que eu falar que o contato oclusal uniforme e simultâneo, simplesmente esse conceito não é suficiente para que eu
mantenha o dente no arco dentário. Eu tenho que entender que os meus dentes também eles são influenciados pela direção das forças oclusais e pela quantidade ou magnitude dessas forças oclusais. Começando pela direção de forças oclusais. Um conceito que nós temos que entender de uma forma bem simples é que os nossos dentes, eles toleram muito bem as forças quando elas são direcionadas no longo eixo desses dentes. Quando nós direcionamos forças no longo eixo dos dentes, o ligamento periodontal, ele interpreta essas forças e faz com que essas forças compressivas, elas sejam traduzidas lá no ligamento periodontal como forças de tração. O ligamento periodontal, ele é responsável por absorver essas forças compressivas e transformá-las em forças de tração, que são bem toleradas pela crista óssea. A partir do momento que nós temos forças oblíquas incidindo sobre os nossos dentes, e não forças direcionadas no longo eixo desse dente, essas forças oblíquas, elas vão gerar naquele ligamento periodontal regiões de tensão e regiões de compressão. Nessas regiões de tensão, perfeito, a minha crista óssea responde bem, mas nessas regiões de contração geradas em forças oblíquas sobre os meus dentes, são extremamente danosas para a crista óssea. Então, qual é a conclusão que a gente tira é que se um dente ele é contactado de forma que a resultante da força ela vai ser direcionada através do longo eixo dele, ou seja, nós temos uma carga vertical, uma carga axial, o ligamento periodontal ele é muito efetivo em aceitar essas forças e transmitir essas forças para aquela crista óssea que envolve o dente. Porém, se um dente ele é contactado com uma força oblíqua, uma força horizontal, essas estruturas de suporte do ligamento periodontal, elas não têm uma capacidade tão boa em transformar essas forças em forças favoráveis para a crista óssea e para as estruturas de suporte. Então, a probabilidade de dano ou de efeito patológico ela é muito maior. Isso é um conceito um pouco difícil, mas eu estou indicando literatura para vocês e a partir do nosso estudo dirigido e do estudo aprofundado, nós vamos fixar bem esse conteúdo. Iremos voltar nessa parte quando a gente sincronizar os nossos momentos online, perfeito? Quando a gente fala da magnitude das forças, é um pouco mais tranquilo de entender. Então vamos imaginar, nós exercemos dentro da função normal aproximadamente 18,14 kg de força na região dos meus dentes posteriores. Imagine que eu tenho somente um contato oclusal em um dos meus lados da face ou em um dos meus lados da boca, com somente um dente contactando com o dente inferior. Essa força ela vai ser inteiramente direcionada para esse conjunto, mas a partir do momento que eu tenho essa mesma força, nessa mesma intensidade, distribuída bilateralmente e no máximo de dente possível, eu diminuo a quantidade de força que cada dente tem que suportar. Então, em relação à magnitude das forças, o principal conceito que temos que guardar é que essa força ela tem que ser distribuída no máximo de dentes possíveis. Então, perfeito, já falamos de equilíbrio de força, de direção de força e de magnitude de força. Então, a partir de todos esses conceitos, nós precisamos estudar e aprofundar. Vamos de novo. Quantidade e magnitude de forças. Quando eu penso em dentes posteriores, por eles estarem muito próximos à potência mastigatória, ou os meus músculos elevadores da mandíbula, eu tenho naquela região forças extremamente intensas. Graças a isso, quando eu tenho que mastigar uma coisa mais rígida, um torresmo, por exemplo, eu jogo esse alimento para os dentes posteriores, porque ali eu tenho uma capacidade maior em triturar aquele alimento rígido. Se eu tentar fazer essa mesma quebra desse alimento num dente anterior, é muito provável que eu não consiga quebrar, porque num dente anterior eu estou mais distante da potência muscular. E aí, a partir desse conceito, eu vou tentar explicar para vocês por que dentes anteriores eles toleram bem cargas horizontais. Por mais que eu saiba que cargas horizontais são danosas, primeiro ponto, em dente anterior, essas cargas são muito menos intensas, porque elas estão distantes da potência muscular. Segundo ponto, essas cargas menos intensas na região anterior, elas ainda são distribuídas entre vários dentes.
Ah, mas o canino recebe lateralidade sozinho. Pois é, mas ele tem algumas características que fazem com que ele distribua bem essa carga, que é menor do que quando eu comparo com a região posterior, e o canino ainda, ele recebe bem ou tolera bem essas cargas, porque as características dele fazem com que ele tolere bem isso aí. Beleza? Muito legal esse raciocínio. Então, quando a gente pensa em quantidade e magnitude de forças que vão incidir nos meus arcos dentários, nós temos que levar em consideração a posição desse dente no arco, se ele é um dente posterior ou um dente anterior. Graças à posição desses dentes, nós vamos ter forças em alta intensidade ou intensidade menor. Nós vamos ter forças no sentido vertical ou no sentido horizontal. As características dos meus dentes vão favorecer com que eu receba forças verticais ou forças horizontais. As características do ligamento periodontal fazem com que eu receba bem essas cargas. E o mecanismo de propriocepção, que é individual para cada dente, faz com que cada dente responda bem a um tipo de carga. Beleza? Então, a partir disso, pessoal, a partir desse direcionamento, nós temos uma atividade, que é um estudo dirigido. Esse estudo dirigido, eu gostaria que vocês realizassem e respondessem essas 5 perguntinhas para a gente. Já falamos um pouquinho aqui durante esse momento, mas prefiro que vocês aprofundem isso com leituras complementares e já indiquei bibliografia. No mais, pessoal, conte comigo, o que precisarem estou à disposição. Bons estudos, não se esqueçam, nós somos foda e a gente está tolerando muito bem esse momento. Contem comigo para o que precisar. Tenham uma semana, um final de semana, tenham dias incríveis. Aproveitem o tempo de vocês. Um grande beijo. Até mais.